Buenas! Estou aqui com o Gabriel Jacinto. Uma boa tarde. Estamos na Confraria Dom José, aqui no Canal 4 em Santos, litoral de São Paulo. E o tema hoje é se as redes sociais podem atrapalhar na conquista de um novo emprego. Gabriel, eu gostaria da sua visão como empresário. Esse é um tema bastante discutido. Estamos numa situação econômica atualmente no Brasil onde várias pessoas estão desempregadas, elas estão tentando recolocação no mercado. Certo. E as redes sociais estão por aí, já fazem parte do cotidiano das pessoas. Os recrutadores, assim, você como empresário, qual que é a visão em relação, quando você vai contratar uma pessoa, sua empresa vai contratar uma pessoa, você analisa o comportamento dela nas redes e isso pode prejudicar a contratação dela? Com certeza absoluta, Rafael. Eu acho que a rede social hoje, primeiro ela me surpreende muito pela rapidez. Aquilo que você postou, agora por exemplo são 3h30, às 3h40 o mundo já está sabendo. Já começa daí. Então essa rapidez é uma rapidez positiva, ao mesmo tempo que exige que respostas sejam dadas imediatamente para uma correção, caso seja feito algum erro, cometido algum erro. Então, esse é um lado positivo. O comportamento de qualquer cidadão na rede social, com certeza é tremendamente analisado e não é só como recrutador. Por exemplo, eu tenho experiência de árbitro. Eu sou árbitro, já fui assistente técnico em vários processos de arbitragem. E para que eu fosse contratado, eles analisaram todos os artigos que eu escrevi, analisaram todas as minhas opiniões técnicas, porque eu não posso mudar de ideia dependendo do caso que eu for analisar. Um processo de árbitro num processo judicial. Em arbitragem, que é uma outra opção que depois nós podemos até falar. Mas para resolver um conflito que é uma das opções. Empresas. Hoje no Brasil a gente tem mediação, arbitragem e a justiça comum. Então o que eu quero dar um exemplo Você precisa ser isento. Você tem que ser completamente isento. É exatamente esse o lado. Quem vai julgar também vê lá o seu Gabriel nas redes sociais. É óbvio. Eu não posso escrever um artigo completamente contrário a uma posição técnica que eu estou assumindo num determinado processo. Então veja bem, não só em redes sociais, eu estou mostrando que hoje a rapidez e o volume de informações que a nossa sociedade tem sobre cada indivíduo é muito grande. Sim. Então, efetivamente, se nós estamos falando só da pessoa, do indivíduo que está buscando emprego, eu estou estendendo isso para qualquer cidadão, para qualquer comportamento social, que você tem que ser consistente com as posições que você está atuando ou assumindo politicamente ou socialmente, ou individualmente, ou religioso, não importa o aspecto que nós estamos colocando. Veja bem, o Gil Giardelli, que é um cara que eu admiro, e você conheço também muito, o conhece, muito. Ele costuma falar bastante uma frase que eu gosto muito, que é assim: você é o que você compartilha. Eu não tenho dúvida, você mesmo. E isso, tanto no âmbito empresarial, que é como a gente tem discutido em alguns vídeos, como no âmbito pessoal, ou seja, você vai ser julgado pelo comportamento. Você... O Gil é muito interessante, que nós vamos participar agora pela segunda vez. Você lembrou um ponto importante. Nós estávamos em Stanford, onde nós fomos fazer um curso sobre justamente a gestão de talentos, e um dos elementos foi justamente esse que você está colocando, que foi porque a nossa sociedade hoje, ela tem elementos de várias gerações. Sim. Então cada segmento da nossa sociedade tem o milênio, tem o, como eu, um baby boomer, tem geração X, geração Y, cada uma delas tem um comportamento, tem uma expectativa. Agora, a rede social, ela é muito boa, porém ela pode ser muito, não sei se a palavra seria correta essa, pode ser muito cruel. Pode. Veja bem, tem um caso, por exemplo, que aconteceu recentemente em 2016. Um desenhista da Marvel, trabalhava para a Marvel aqui no Brasil, ele foi demitido por conta de uma posição que ele colocou no Facebook. Ele fez um comentário machista sobre um assunto que estava
em voga, e ele foi demitido por conta disso. Mas as pessoas acham que aquilo está sendo transparente, que aquilo apaga. Pelo contrário, aquilo ali vai ficar pro resto da vida. A empresa Marvel falou: não quero associar a minha marca a um comportamento desse tipo. Então é bem isso, né? Você vai ser julgado por aquilo que você expõe. Nós conversávamos rapidamente aqui antes e eu falei que a rede social muitas vezes ela devassa a sua privacidade. Sim. E você me contrariou. Então a minha opinião está dada. Para variar um pouquinho. Isso. Então eu queria que você suportasse o seu argumento, porque essa privacidade, ela muitas vezes é muito importante. Eu, pelo menos, acho que para mim é muito importante a privacidade. Sim. Então eu acho que pessoas estão se expondo de uma forma indevida, inconsequente, e eu não sei qual o propósito que se procura alcançar se devassando tanto. É isso que talvez essa pergunta que eu inverto, eu faço para você. Eu acho que são duas coisas, né? Porque no mundo atual, moderno, competitivo, conectado, que a gente vive, se esconder também não é um bom negócio. Porque os outros que estão se expondo vão, se eles fizerem bem feito, eles vão estar na sua frente. Então, depende do assunto, Rafael. Sim, eu acho claro, que a gente está falando a vida aqui pessoal, eu acho sim, que existem exatamente. coisas. Eu não preciso colocar agora que eu acabei de tomar um café e comi 2 bolachas. Você concorda? Exatamente. Quer dizer, é o tipo da coisa que, na minha opinião, não vai acrescentar nada. Exatamente. Mas também não vai diminuir em nada. Agora, aquele contador que está nas redes, expondo, aí discutindo, mostrando o trabalho dele, é diferente daquele que está escondido, ninguém sabe, ninguém vê. Agora, a rede social, já que eu falei o lado negativo, eu preciso colocar o lado positivo. Você consegue se comunicar com uma rapidez extraordinária e você fala com o público que você quer falar. Ou seja, estamos falando de um ambiente de riscos e oportunidades, talvez na mesma medida. Na mesma medida. Legal. Então, gostou do vídeo? Deixe o seu curtir, se inscreva no canal e acompanhe os próximos. Valeu!